aqui antes que eu me esqueça. Beleza. Vamos dar prosseguimento, né, à correção dos exercícios do capítulo de urbanização brasileiro. Nós corrigimos até 11, vamos partir agora da 12, né? Vamos lá. Bíblia do Jornalismo dos Estados Unidos vê Itaquerão, o estádio tão polêmico, né, do Corinthians, né, que foi construído ali para atender a Copa do Mundo. Hoje é chamado de a Arena Neoquímica. Acho que é isso, não tenho certeza não. Como monumento à gentrificação, né? Esse processo de enobrecimento urbano, né? Esse processo de refuncionalização do espaço urbano, esse processo que leva a forte segregação, né? Socioeconômica. A nova edição da revista New Yorker, considerada a Bíblia do jornalismo norte-americano, apresenta um texto de 14 páginas sobre o futebol brasileiro, a preparação do país para a Copa do Mundo e o Corinthians. Escrita para o público dos Estados Unidos, a reportagem cita o Itaquerão, palco da abertura da Copa do Mundo em São Paulo, como monumento à gentrificação, um símbolo claro, explícito, né, do processo de gentrificação. A gentrificação é um nome dado ao fenômeno socioespacial que afeta a população de baixa renda. Na verdade, é uma consequência, né? Isso aí é a consequência do processo de gentrificação. A baixa renda de um determinado local por meio de valorização imobiliária, que é um reflexo, né, um resultado, né, da gentrificação, desse enobrecimento, dessa refuncionalização, provocada por um novo empreendimento, né, como, por exemplo, o estádio, como, por exemplo, um shopping, como, por exemplo, né, uma obra de grande valorização, né, como a gente pode perceber em vários exemplos. A gente pode pegar, assim, pegando, né, um exemplo bem próximo da gente, a modernização da área portuária do Rio de Janeiro, né, dentro do projeto chamado Porto Maravilha, que contou com a participação de entes públicos, né, como o governo federal, estadual, municipal, como a Caixa Econômica Federal e também, né, agentes privados, como a Companhia das Docas do Rio de Janeiro, que administra, né, essa região, como a Fundação Roberto Marinho, né? Então a proposta era gerar uma grande reforma urbana, né, um grande enobrecimento urbano, a partir da refuncionalização de áreas degradadas, né, no coração, na área central do Rio de Janeiro, na região portuária, e o resultado foi, né, um enobrecimento, uma refuncionalização dos serviços, antigos armazéns, né, muitos foram transformados em pinacotecas, videotecas. Nós temos ali a questão de museus, né, como o Museu da Manhã, a reestruturação de vias de acesso, né, e por aí vai, beleza? Obviamente que a realidade hoje não é nem próxima daquilo que o projeto, né, se propunha, tá? Mas, como resultado social, o que nós tivemos? A expulsão de população pobre, a retirada, né, de determinadas casas, né, de um número significativo de famílias, certo? Inclusive de origem aí muito pobre, ligada, né, às atividades no cais de porto, né, que ali se estabeleceu por décadas, ali as pessoas fizeram família, tem, né, uma história do local, antiga, né, chamada África, né, brasileira, né, fazendo essa relação, né, com o passado histórico do Brasil. E o que a gente pode perceber? Uma política, né, segregacionista, onde sai casa, entra prédio, verticalização, onde entra, né, a população trabalhadora e entra empreendimentos financeiros, né, empresariais, né, uma mercantilização muito forte do solo, que leva a uma valorização, né, uma especulação imobiliária muito elevada. Então, através de políticas diretas de retirada dessa população, ou, né, pelo aumento do custo de vida, essa população ela é obrigada a sair dali. E ela vai ser deslocada para locais cada vez mais distantes do centro do trabalho, né? E com isso intensifica as migrações pendulares, né, um processo de marginalização da população, né, um processo de segregação socioespacial dentro de uma lógica de periferização marginal. Tá? Então tem vários aspectos aí que precisam ser analisados, né? Legal? Beleza. Dentro dessa revisãozinha, né, dessa reflexão, tá aqui, ó. Cite duas consequências socioespaciais negativas. Repare que a questão tá querendo, tá te direcionando, né? Fala que é verbo de comando citar,
duas consequências, tá? Essa questão para aqui, ela é muito mais aberta, certo? Mas ela restringe, que ela quer consequências socioespaciais, tá bom? E ela também não para aqui, né? Podem ser positivas ou negativas, mas ela quer as negativas, tudo bem? Do processo de gentrificação, tá? Ligados à população, né, de baixa renda, explicando cada uma delas. Então, acho que ao longo da minha explicação acho que ficou um pouco claro, né? Você tem uma refuncionalização das áreas degradadas. Você tem um aumento, né, da presença de empreendimentos. Você tem, sai casa, entra prédio. Sai moradia, sai habitações e entram escritórios. Então, essa é uma consequência socioespacial. A segunda consequência socioespacial é que cada vez mais essa população está morando longe, ou seja, o aumento da segregação socioespacial a partir do momento que essa população é afastada para regiões cada vez mais distantes. Aí você pode falar que além dessa marginalização, né, dessa periferização marginal, você vai relacionar isso à intensa migração pendular, ou seja, o deslocamento com distâncias cada vez maiores, né, entre essa população e o local de trabalho, né? Se a questão não citasse a questão socioespacial, né, tivesse uma questão negativa, né, envolvendo a questão sociocultural, você poderia falar de perda de identidade, né? Você tem ali uma subjetividade muito forte, um sentimento de pertencimento, inclusive de décadas, de gerações, que você é obrigado a sair. Você tem uma perda, né, histórico-cultural também muito grande, muito gritante, tá certo? Então, uma questão poderia pedir não no aspecto sócio, né, espacial, mas também o sociocultural, o sócio, né, histórico, né, o histórico social. Tudo bem? Alguma dificuldade aqui, gente? Alguma dúvida que permanece? Não? Tudo tranquilo? Podemos avançar? Então, vamos entender que o silêncio seja um sim. Beleza. Questão número 13 está aqui, ó. O Brasil é um país gigante pela própria natureza. É o quinto país, maior extensão, né, do globo. Recebe o título aí de país de dimensão continental. Com outro 8 milhões e praticamente 500 mil quilômetros quadrados de extensão. Deveria ter priorizado o transporte ferroviário. Vamos começar a fazer algumas anotações aqui importantes, tá? O transporte ferroviário, como fez a Europa, mas por motivos econômicos, políticos, né? Preferiu, num passado recente, vamos destacar esse passado recente, investir em rodovias, afetando os interesses, né, assim, atendendo, né, aos interesses de empresas transnacionais em troca de geração de emprego e prestígio político. Hoje sabe-se que não foi uma boa decisão. Então, outro ponto a ser destacado, não foi uma boa decisão, pois milhares de brasileiros são afetados pela precarização dada ao transporte rodoviário no país. Então, vamos devagarzinho. O Brasil, né, que tem o seu desenvolvimento ferroviário, na segunda metade do século XIX, durante o Segundo Reinado, vocês já estudaram isso em história, esse desenvolvimento ferroviário muito atrelado, né, a interesses de empresários, né, como, por exemplo, o Irineu Evangelista de Souza, barão de Mauá, né, ligado ao capital internacional, vislumbrante, né, do moderno era que se seguisse a Inglaterra, e a gente pode perceber que a infraestrutura ferroviária foi tão importante, né, devido à questão do café, de você ligar áreas de produção a áreas, né, portuárias, a regiões portuárias. Então, a gente pega, por exemplo, o próprio, né, o estado do Rio de Janeiro, né, província, naquele momento, do Rio de Janeiro. Né? Lembra-se que você tinha a capital ali, né, o Rio de Janeiro ainda era a capital, e áreas de produção de café mais interioranos que a ferrovia levava ao favorecimento desse escoamento, né? Não somente a saída de café, mas também a chegada de produtos. Com o desenvolvimento da indústria, já a gente já está falando dos anos 30, Getúlio Vargas, né? O modelo utilizado de integração territorial foi a rodovia. Até os anos 30, né, o Brasil era uma verdadeira, né, tinha uma estrutura, né, de ilhas econômicas, ou seja, regiões pouco integradas, pouco conectadas, né? E com o desenvolvimento industrial se torna também imperativo você integrar as regiões,
regiões produtoras, regiões consumidoras, né? Chegada e saída de produtos, chegada e saída de matérias-primas, beleza? E o transporte que foi utilizado era o rodoviário. Lembre-se que a rodovia significava o moderno, aquilo tudo que o capitalismo representava em termos de liberdade, individualismo, né? Era o momento do Fordismo, da automobilística, do motor a combustão, do petróleo, né? Ganhando corpo. Então isso representava o moderno, né? Com o Juscelino Kubitschek, nós temos assim uma explícita valorização, uma continuidade óbvio, né, da política de integração territorial, de integração econômica, né? O Brasil muda o eixo de centralidade política, né, a saída do Rio de Janeiro para Brasília em termos de capital, a bela CAP, né, e a nova CAP, Brasília, a integração, né, do Centro-Oeste com outras regiões, cuja ditadura militar também continua, né, esse empreendimento muito voltado para o norte do Brasil. A rodovia era mais barata, né, do que as estruturas ferroviárias, a curto prazo, né, eram menos custosas, representavam o moderno, né, e ao mesmo tempo atendiam os interesses das grandes transnacionais. Então a gente pode perceber que entre as metas de Juscelino Kubitschek, né, as 30 metas de Juscelino Kubitschek, lembre-se que a meta síntese, né, Brasília, era apelidada de meta 31, entre uma dessas metas era o rodoviarismo, né, com construção e pavimentação de rodovias. Aquela política iniciada com Vargas, com as chamadas BRs, né, ela avança bastante durante o Juscelino Kubitschek, né? E com isso a gente pode perceber o quão custoso isso foi para o país. Primeiro, em termos de custo, porque a gente pode perceber que hoje mais de 70%, aproximadamente, né, 70% do nosso transporte, nossas cargas, né, são transportadas por caminhões. A relação entre capacidade de transporte, volume de mercadorias transportadas, né, quantitativo de mercadorias e o consumo energético é algo muito, né, complicado. A questão do rodoviarismo, a questão do transporte, a questão do frete está diretamente relacionada ao chamado custo Brasil, aquilo que encarece a produção brasileira. Fazendo um comparativo, né, o rodoviarismo chega a ser, né, o transporte rodoviário chega a ser 15 vezes mais caro que o hidroviário, chega a ser 8 vezes mais caro que o ferroviário. Então o Brasil não investiu, por exemplo, no transporte de cabotagem, né, ou seja, fazer esse transporte marítimo ao longo da costa, certo? Mas sim a rodovias federais, né, ligando o norte ao sul do Brasil, o sul ao norte. A gente pode perceber, né, que estradas férreas, estruturas férreas foram substituídas por rodovias, tá certo? Então você pega casos, né, de uma produção mais interiorana, como a soja, que é transportada, né, muitas das vezes por caminhões até portos, como por exemplo de Santos. Olha o custo de frete para isso, né? Então nós temos um custo muito forte, encarecimento da mercadoria, nós temos, né, problemas muito sérios, estradas em péssima conservação. Então, aquilo que foi barato no início em termos de implementação, barato não, mas menos custoso, a médio e longo prazo é muito caro, né? Você manter as rodovias, você garantir essa manutenção. Nós temos pedágios, né, já atribuídos dentro dessa lógica neoliberal que encarece muito, né, o deslocamento, o transporte, o frete, a insegurança de muitas estradas, né? Tudo isso vai encarecendo. E o Brasil tem uma estrutura de transporte que precisa ser modificada, um dos grandes, né, desafios aí para o Brasil avançar um pouco na lógica do desenvolvimento e até mesmo na inserção internacional, né? Investindo pesado na produção naval. A produção naval do Brasil é pífia, né, quando comparado ao seu potencial. E quando a gente compara aquilo que países, né, como tigres asiáticos, como China, como Japão, né, fazem, tá? Certo? Alguns europeus, né? Canadá e Estados Unidos também fazem, é um processo muito pífio, né? No início do século XXI, nós tivemos um estímulo maior para a modernização dos portos, ampliação dos portos, né? Com estaleiros, né, novos, já no período Lula e tal. E o Brasil, né, precisa, né, investir em ferrovias, precisa investir em dutos, né,
precisa investir em transporte intermodal, construção de portos secos, silos, né? Um dos grandes empecilhos. Obviamente, a questão do rodoviarismo também traz implicações sociais muito fortes, né? Econômicas, como congestionamento, acidentes, né? Estresse muito forte e problemas ambientais, né? Pela queima de combustíveis fósseis. Hoje, a queima dos combustíveis fósseis ligados ao transporte, né, rodoviário e também a produção de energia através de termoelétricas, né, se apresenta como principal responsável pela poluição do Brasil, né, superando o desmatamento, as queimadas, que até 2011, 2012, 2013 já se apresentava, né, as queimadas de desmatamento como principal responsável pela poluição no Brasil. Não é que o desmatamento caiu, pelo contrário, né? Não é porque as queimadas diminuíram, pelo contrário, o Brasil é o país que mais destrói florestas, mas foi pelo aumento, né? Foi pelo aumento do consumo de combustíveis fósseis, né? Aqui no território brasileiro. Então a gente tem assim muitas problemáticas a serem minimizadas, né? A serem reduzidas aí, tá bom? Certo? Quando a gente fala de transporte, né, meus queridos, a gente precisa relacionar a qualidade da mercadoria, o tipo de mercadoria, as condições do terreno, as condições climáticas, né, as características físico-naturais de uma forma geral, tá certo? Vários aspectos, a distância a ser transportada, ou seja, a agilidade, ou seja, vários aspectos precisam ser relacionados. O Brasil tem essa estrutura aí muito, muito complicada. Vocês devem relembrar a recente greve dos caminhoneiros e quanto, né, se explicitou nociva, né, essa grande dependência do transporte rodoviário, tá certo? Isso acho que deixou muito claro, tá bom? Vamos lá. Apresente 3 problemas enfrentados pela população brasileira nos estudos urbanos, considerando a escolha que trata o texto, né? Justifique a sua resposta. Então, a gente já desenvolveu bastante aqui ao longo da discussão do texto, mas podendo falar sobre o custo do frete, por exemplo, o petróleo, né, uma commodity, né, que tem seu preço definido em bolsas futuras, em bolsas de valores, né, tem lá a sua influência, né, o seu preço sendo muito influenciado também por critérios geopolíticos, certo? Beleza, o petróleo aumenta. Cara, aumenta até o pãozinho que você compra na padaria, né? Olha o tempo que você fica no seu deslocamento, uma vez que o transporte público, né, péssimo em termos de qualidade da oferta de serviço, é muito caro, é muito restrito, é muito negligente. Olha como a sociedade de consumo também incentivou a lógica do transporte individual, certo? Cara, Friburgo, né, nós temos ali 190 mil indivíduos, habitantes, né, aproximadamente 190 mil, nós temos 130 mil veículos. Cara, vocês podem perceber como que é um caos o trânsito, né? Então, a gente pode falar vários aspectos, a questão ambiental também. Olha as ilhas de calor que nós estudamos, né, como importante impacto ambiental nos grandes centros, né? Então, assim, a gente pode falar de vários aspectos aí, tá bom? Aspectos econômicos, né, pelo custo produtivo, pelo encarecimento da produção, do deslocamento, né? A gente pode falar sobre as questões sociais, sobre as questões ambientais. Então, a questão, assim, era bem vasta, né, em termos de possibilidade, ou seja, o leque de possibilidades de gabarito era bem grande. Tudo bem? Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, beleza. Vamos entender que esteja tudo bem, tá? Questão 14, tá aqui, ó. Classificados. Deixa eu pegar aqui a canetinha para facilitar, tá? Então, vamos lá, ó. Búzios queimados, tá? 600 mil, 95 mil. Queimados. Búzios, municípios do estado do Rio de Janeiro. São 2 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, da Federação, né, Fluminense. Legal? Beleza. Olha aqui, galera. Casa, 2 salas. Casa, 2 salas. 3 quartos, 3 quartos. 2 banheiros, 2 banheiros. Salão de jogos, salão de jogos. Churrasqueira, churrasqueira. Piscina, piscina. Vaga de garagem para 3 carros, vaga de garagem para 3 carros. Olha o que mudou.
o local e o valor. O que explica? É a mesma forma que explica uma casa, um apartamento, né? Ter um valor elevadíssimo numa área central, numa rodovia, numa avenida principal, e no bairro afastado, a gente pode perceber que uma casa maior, com terreno maior, tem um preço muito menor, certo? Isso tem a ver com a especulação imobiliária, com a valorização, né, do solo urbano. Lembre-se que o solo urbano é uma mercadoria. O Leblon, por exemplo, né, tem o metro quadrado mais caro do Brasil. Isso é especulação, né, imobiliária. Tá bom? Outros aspectos importantes quando comparados à questão de Queimados e Búzios, né? Queimados, região da Baixada, né? E Búzios, né? Uma região praiana, uma região litorânea, uma região que tem forte também especulação em termos, né? De moradia, de casas de veraneio, de pousadas, de hotéis, de restaurantes, atividades turísticas, né? Ligadas à exploração, né? Das belezas naturais, né? Turismo e tal. Obviamente que a gente não pode cair no equívoco de pensar que, né, todos os imóveis, né, e Búzios são extremamente valorizados. Pelo contrário, né, a segregação socioespacial é uma realidade dos municípios, né, brasileiros dentro de uma lógica de uma urbanização subdesenvolvida, né, de um país subdesenvolvido. A exclusão, a segregação, né, infraestrutura extremamente precária entre os bairros. Então, tudo isso acho que precisa ser levado em consideração. Tá bom? Certo? Até porque nessas atividades ligadas ao turismo também exigem mão de obra, né? Exigem trabalhadores, e esses trabalhadores eles não vão ter condições de morar né, nas áreas mais valorizadas, muitas das vezes precisam recorrer a locais de risco, né, moradias, né, com infraestrutura precária, tá bom? Então a gente precisa também sempre ter essa reflexão, tá? Vamos lá. Os municípios do estado do Rio de Janeiro, exemplificados nos classificados apresentados, foram emancipados no mesmo período, né, da década de 90. Mais um parêntese aí, a Constituição de 88, né, ela tem como uma das suas características também a maior liberdade para as federações, para os entes, né, federativos. E essa autonomia, né, ligada também às assembleias legislativas, permitiu, entre outros aspectos, ou resultou, ou influenciou, entre outros aspectos, o processo de fragmentação político-administrativa, ou seja, municípios, né, que foram fragmentados, dando origem a novos municípios, né, o que o texto está chamando aqui de emancipação política, né? Cadê? Embora tenham a mesma idade, apresentam características geográficas bastante distintas, chamando atenção aqui para Búzios, né, região litorânea. Explique as diferenças entre valor entre os imóveis apresentados nos classificados, evidenciando dois fatores relacionados à sua localização. Então, a gente pode falar do interesse imobiliário, do interesse, né, comercial, da questão, né, do turismo, certo? A maior especulação, a procura, né, de você ter uma casa também no litoral, né, as belezas naturais aumentam, né, significativamente o valor, né, mercadológico do terreno. Então, assim, também é uma questão que o conhecimento geral grita também, e uma possibilidade muito grande, né, de possibilidade de gabarito. Tá claro para vocês? Alguma dúvida na questão 14? Tudo no esquema? Então, beleza.